E aí, terceiro ano, estamos aqui para continuar nossa aula. Agora vamos falar sobre as leis de Ohm, certo? Primeiro vamos falar sobre a primeira lei de Ohm. Na próxima aula a gente falaremos sobre a segunda lei de Ohm. Então, a lei de Ohm descreve o que são resistores e resistências, certo? Então, resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. Então, essa é a principal função de um resistor. É transformar aquela energia elétrica que está passando aqui no circuito e transformá-la em calor, certo? Por efeito Joule. Aqui temos imagem de alguns aparelhos que se comportam dessa maneira. Aqui temos alguma especificação dos resistores, certo? A unidade de resistência é chamada de Ohm e é abreviada pela letra grega ômega. Aí a resistência de 1 Ohm, certo, é equivalente a 1 volts por ampere. Então, os resistores são aqueles aparelhos que a gente vê nos circuitos elétricos de aparelhos eletrônicos, aquelas pecinhas desse formato aqui, ó, que tem de vários tamanhos, várias cores, com listas de cores diferentes. Então, o que significa essa lista? Essa lista vai identificar qual a resistência daquele resistor, certo? Então, as duas primeiras cores representam os dois primeiros dígitos no valor da resistência. A terceira cor representa a potência de 10, que o valor deve ser multiplicado. E a quarta cor é a tolerância no erro de fabricação, certo? Então, isso é o que equivale, o que significa cada cor dessa. Então, temos aqui a tabelazinha, certo? Das listas das cores do resistor. Temos as cores aqui, nesse primeiro lado aqui do quadro. Temos os números que equivalem a cada um. Temos aqui, ó, a potência de 10 que cada cor equivale. Temos aqui a tolerância no erro de fabricação de cada resistor. Então, um exemplo aqui, ó, temos um resistor aqui com 4 cores, 4 listas de cor diferente. Então vai ser o seguinte: o primeiro dígito vai equivaler aqui à cor vermelha, que equivale na tabelinha, que equivale ao número 2. A segunda lista, que é a verde, equivale ao número 5. A terceira lista, que é a laranja, que equivale na sua potência de 10, equivale a 10 elevado à terceira. E a última, que é a cor ouro, equivale a porcentagem de 5%. Então, temos aqui um resistor com resistência de 25.000 ohms, okay? Ou 25 kΩ, com tolerância de 5% de erro de fabricação. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega primeiro os dois primeiros dígitos, une eles dois, que vai dar 25, vezes a potência de 10 aqui, ó. 10 elevado a 3 é 1000, então 25 vezes 1000 dá 25.000. Então, esse resistor tem a resistência, certo, de 25.000 ohms, com a tolerância de 5% de erro na fabricação. Então, é praticamente dessa maneira que a gente acha a resistência do resistor, certo? Multiplica esses dois, junta esses dois números, 25, e multiplica pela potência. A gente encontra a resistência. Potência aqui que eu falo, potência de 10 aqui. Então, aqui é o físico, né? Físico e matemática. Ele era alemão, que viveu entre os anos de 1789 e 1854. Okay? Foi através de experiência que ele identificou, certo, a resistência elétrica. E dependendo do tamanho do fio e da espessura do fio, ele viu que a resistência variava de acordo com esses aspectos do fio. Okay? Então, a partir dessa observação é que definiu que o conceito de resistência elétrica, certo? Foi a partir desses experimentos que ele fez que ele definiu o que é a resistência elétrica. E em 1827 publicou o resultado daquele que se tornou o seu mais importante trabalho, certo? O circuito galvânico examinado matematicamente. Então, o que é que diz a primeira lei de Ohm? Se está falando em leis de Ohm, então, o que é que significa a primeira lei? Então, esse trabalho, certo, definiu o que conhecemos hoje como a lei de Ohm. Então, o que é que diz a primeira lei? Diz a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional
certo? A diferença de potencial. E inversamente proporcional à resistência. Então, é a corrente, certo? De um circuito vai ser diretamente proporcional à voltagem. Ok? Quanto maior a voltagem, maior vai ser a corrente. Inversamente proporcional à resistência. Beleza? Então, temos aqui as duas primeiras formulazinhas, certo? Para a resistência. Se a gente quer encontrar a resistência, isola a resistência dessa segunda fórmula aqui, ó, certo? Se a gente quiser encontrar a corrente elétrica, certo? A amperagem, a gente vai isolar o I e a gente vai encontrar o I. Ok? Então, por manipulação, a gente pode encontrar um ou outro dessas variáveis. Então, aí temos tipos de resistores. Tem o resistor ôhmico, certo? E o resistor não ôhmico. Os resistores ôhmicos obedecem à lei de Ohm, certo? Logicamente. Então, a gente pode representar aqui, ó, com essa reta aqui, a resistência. Então, quer dizer, ó, quando a corrente aumenta, certo? A DDP aumenta proporcionalmente, ok? Ó, a gente pode ver aqui, ó, se aumenta 2 pontos para cá na corrente, a DDP também vai aumentar 2 pontos. Então, o resistor ôhmico ele trabalha dessa maneira: aumento da corrente e aumento da DDP proporcionalmente. E já não ôhmicos é o contrário. A gente pode observar aqui, ó, que quando a corrente está aumentando, a DDP não está aumentando proporcionalmente, como a gente pode observar aqui, ó, nesse primeiro quadro. Então, temos dois tipos de resistores, os ôhmicos e os não ôhmicos. Ok? Aí tem o nosso primeiro exercício aqui, ó, exemplo 1. Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 A, quando submetido a um DDP de 100 volts. Ok? Aí pede para determinar. O primeiro pede para determinar a resistência elétrica desse circuito aqui, certo? Letra B. A intensidade de corrente que percorre o resistor quando submetido a um DDP de 250 volts. E na letra C, pede a DDP a que se deve ser submetido para que a corrente que o percorre tenha uma intensidade de 20 amperes. Então aqui na letra C ele quer a DDP com a corrente de 20 amperes. Então vamos resolver. Então aqui, como se trata de um resistor ôhmico, podemos calcular a sua resistência elétrica aplicando a lei de Ohm. A lei de Ohm por essa formulazinha aqui, ó, U igual a R vezes I. Como ele quer resistência, a gente vai isolar o R aqui, ó, e vamos encontrar ele, certo? Sendo U 100 volts, lá da questão, e a corrente de 5 amperes. Então a gente vai só substituir os valores, esses valores aqui na fórmula, e a gente vai encontrar a resistência, que chegou a 20 ohms, certo? A letra B, o que é que ele pede? Pede a intensidade da corrente. Então, ó, a resistência de um resistor ôhmico é uma constante, admitindo desprezível a variação de temperatura. Assim, a DDP e a intensidade de corrente são diretamente proporcionais, como diz a lei de Ohm. Então, vamos pegar aqui a fórmula da lei de Ohm, certo? Como ele pede a intensidade de corrente, então vamos isolar a intensidade de corrente. Okay? Ficou dessa maneira aqui a fórmula. Quando a gente isola o I, o R passa para o outro lado da igualdade, fica dividindo o U. A gente substitui os valores aqui, ó, na fórmula que a gente achou, e a gente vai encontrar a corrente elétrica aqui do circuito, 12,5 amperes. E a letra C, certo? Pede a diferença de potencial. Ó, como a gente sabe que a intensidade da corrente é de 2 amperes e a resistência é de 20 ohm, certo? A DDP será dada por. Então, ele quer a DDP agora, ou a voltagem. Vamos pegar os valores que a gente tem aqui e substituir aqui na fórmula. A resistência, 20 ohms,
e a densidade de corrente 2 amperes. Então a DDP vai ser de 40 volts, certo? Multiplicando 20 por 2, 20 vezes 2 dá 40 volts. Temos aqui o segundo exemplo, ó. O gráfico da figura mostra como varia a DDP, certo? Nos terminais de um resistor ôhmico em função da intensidade de corrente que o atravessa. Então a gente pode observar aqui, ó, que é um resistor ôhmico. Por quê? Porque de acordo que a corrente aumenta, certo? A DDP também aumenta proporcionalmente, não fazendo curva, mas sim uma reta aqui, ó, na resistência. Esse vermelhinho aqui representa a resistência. Viu? Vamos lá. Ó, quando a corrente for de 0,20 ampere, então a DDP vai ser de 3 volts, ok? Ó, 0,40 amperes, 6 volts. 0,6 amperes, 9 volts. Então, na primeira questão, na letra A, certo? Repete para identificar a resistência elétrica do resistor. Então, vamos procurar aqui a resistência. E na letra B, a intensidade de corrente que atravessa o resistor quando ela é submetida a uma DDP de 51 volts. Vamos lá. No gráfico, a tangente do ângulo de inclinação da reta aqui, ó, fornece numericamente a resistência elétrica do resistor. Foi o que eu falei com você, ó, a tangente aqui, ó, vai representar a resistência. Pronto, como a gente sabe, para achar a tangente de um ângulo, a gente sabe que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, aqui, ó, que é o cateto oposto. E fala quanto? A 9 volts, não é isso? E o cateto adjacente, que é essa parte aqui de baixo, equivale a 0,6. Então, logo, a resistência, que é igual a tangente, ó, se a gente substituir aqui, ó, na fórmula a tangente pelo R, a gente substitui aqui o cateto oposto, aqui, ó, o cateto oposto pela ADDP e o cateto adjacente pela corrente, certo? Então, o que a gente vai encontrar? 9 dividido por 0,6, temos aqui 15, não é isso? Então, a resistência desse resistor aqui equivale a 15 ohms. E na letra B, temos o seguinte: sendo U igual a 51 volts, agora ele quer saber aqui a intensidade de corrente. Sabendo U, que é igual a 51 volts, e a resistência de 15 ohms, aplicando a lei de Ohm, obtemos o correspondente à intensidade de corrente. Então, vamos lá, ó, pegamos aqui, ó, a formulazinha, certo? Da resistência, a primeira lei de Ohm. Agora a gente faz só, ele não quer a corrente, a gente vai isolar o I da corrente, certo? Quando o R for para cá depois da igualdade, ele vai passar dividindo. Então, agora substituímos os valores, ó, do U 51 dividido por 15. Então, a corrente, certo, nesse sistema aqui, ele vai ser de 3,4 amperes, certo? Então, pessoal, é isso. São exemplos bem fáceis de entender, mais sobre substituição, mas que vale aqui aprender mais o conceito teórico, certo? Então é isso, até a próxima aula, a gente estudaremos sobre a segunda lei de Ohm. Valeu!